Amém? Em 1 de Samuel, encontramos a Samuel enfrentando o povo israelita que tinha decidido que queria ser como os outros povos. Até então aquele povo tinha sido guiado, tinha sido dirigido por juízes, mas pareceu-lhes que o sistema de monarquia que os outros povos tinham era aquilo que eles também desejavam ter. E então afrontaram a Samuel, e Samuel de alguma maneira inclusive quis deixar o seu ministério, porque enfim, vocês já não querem ouvir. Naquela altura o povo era guiado por juízes e tinha profetas, que eram o oráculo de Deus, e os juízes ajuizavam, guiavam o povo da melhor forma, de acordo à revelação da parte do Senhor. E em Samuel, capítulo 12, verso 20, já um bocadinho no culminar disto, até que depois Samuel é enviado a ungir a Saúl, diz a palavra do Senhor: então disse Samuel ao povo: não temais, tendes cometido todo este mal. Ou seja, na realidade, vocês estão errados, aquilo que estão a fazer não é o desejo de Deus para vocês, mas Deus concede-vos de alguma maneira isso, não é? Então, mas diz, ok, uma coisa quero que façam, é que não vos desvieis de seguir ao Senhor, mas servi, diz comigo, e aqui era onde eu quero enfatizar: servi ao Senhor com todo o vosso coração. Alguém pode dizer com todo o vosso coração? Amarás ao Senhor teu Deus com todas as tuas forças, com todo o teu ser. Amém? No outro domingo acho que concluímos na realidade que todos temos um ministério, todos temos um propósito geral e comum, corporativo, daquilo que é para a igreja, e depois temos uma graça e um propósito individual que somente nós podemos cumprir no corpo de Cristo. Às vezes há membros que aparentemente têm olhamos para ele como se fossem mais débeis, mais fracos, mas no entanto Deus quer que esses próprios membros tenham maior relevância, que sejam tratados com maior relevância, com maior atenção, não é? Vimos também que, terminando, que há um ministério, há uma palavra que nos foi encarregue a todos aqueles que creem com o coração e confessam com a sua boca que o Senhor é nosso Deus, nosso Pai, nosso Salvador, nosso Rei, que é o ministério da reconciliação. Paulo falava disto aos Coríntios e hoje em dia continua a ser o principal ministério atribuído a todos aqueles que creem. É que toda a criatura humana possa ouvir o Evangelho e possa, uma vez mais, reconciliar-se com Deus. Recordemos que as próprias Escrituras do profeta, ao terminar o Antigo Testamento, diz que, na realidade, o propósito é que os filhos voltem o seu coração ao pai e o pai volta os seus corações aos filhos. Então, o pai tem o seu coração à espera que os filhos retornem a ele. Mais cotações... Paulo, quando escreve à igreja de Roma, recorda-lhes de uma coisa, que toda a criação tem a expectativa de ver manifesta a glória de Deus nos seus filhos. Então isso é uma responsabilidade que é-nos otorgada a nós individualmente, sendo que estejamos ou não consagrados ao ministério pastoral, ao evangelístico, ou aquilo que seja. Todo aquele que crê tem essa responsabilidade de manifestar a glória de Deus para que o mundo conheça que Jesus Cristo foi enviado e está no nosso meio. Esse ministério como é que nós vamos, de alguma maneira, desenrolando, abrindo ou descascando esta cebola, camada por camada, layer por layer, ou seja, tira-se uma camada, vai-se interiorizando até que chegamos ao miolo, ao coração, ao core. Paulo também escreveu a Timóteo, recordando-lhe que a sua juventude ele não a devia menosprezar. Às vezes os jovens, e todos somos jovens no Senhor, independentemente da idade cronológica que tenhamos e independentemente com os anos com que nele caminhamos, todos somos jovens. Então o que é que ele nos deixa? Ele deixa-nos as suas Escrituras, a Palavra de Deus. E ele diz que toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa, diz comigo, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça,
para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Amém? Então, quando nós estamos à volta da palavra de Deus e pedimos a direção do Espírito Santo, toda a Escritura é boa. Toda a Escritura tem como final aperfeiçoar-nos, tal como todo o ministério é dado para aperfeiçoar todos os membros do corpo e fazer com que todas as conjunturas do corpo trabalhem de uma forma homogénea. Porque imagina-te um corpo amputado, não consegue desenvolver, ao fim e ao cabo, certas e determinadas tarefas como uma pessoa que tem um corpo. Nós podemos ver, por exemplo, os corpos dos atletas, e recordando o Cristiano Ronaldo, que é um exemplo dentro do seu campo, em como ele cuida da sua alimentação, ele termina as competições, volta e tem um ginásio em casa e vai se exercitar, enfim, e não é só por um culto ao seu corpo, é porque a sua função é que ele deseja ter longevidade e ser efetivo naquilo que faz. E isto sem ir, enfim, que eu acho que às vezes o nosso país em si e as nossas estruturas de média e etc., por exemplo, no caso deste homem, não o souberam valorizar e terminaram por pôr-lhe uma etiqueta como um outcast, e não creio que fosse o correto, mas é sempre uma opinião minha, não é? Mas é um exemplo, que queria agarrar nele simplesmente porque se vê que é um rapaz que aquilo que ele faz, independentemente não seja para Deus, seja a sua carreira pessoal, ele faz-o com todo o seu coração. E muitas das vezes aquilo que encontramos na igreja é que as pessoas não fazem tudo aquilo que dizem que fazem para o Senhor. Em Colossenses 3 diz: tudo aquilo que façais como para o Senhor. Não o fazem de todo o coração. E então, para que nós possamos encontrar o nosso ministério, o nosso propósito específico, uma coisa que temos que ter é todo o coração colocado no Senhor. Estamos cá? Temos que aprender. Há uma coisa que, para colocarmos o nosso coração a fazer, seja o que seja, uma coisa que nós devemos aprender, todos vocês estão a recordar-se agora daquela escritura, enganoso é? Mais todas as coisas dele procedem por isso devemos guardá-lo, não é? São escrituras que nós sempre nos recordamos quando falamos acerca do coração. Mas quem conhecerá o coração? Ok, mas Deus dá-nos a graça que nós possamos conhecer o nosso coração. Porque nós, para entregarmos todo o nosso coração, temos exatamente que conhecer o nosso coração. Temos que ir desenvolvendo a perícia, a habilidade, pela graça de Deus, de conhecer-nos a nós mesmos. Amém? Para quê? Para podermos nos encaminhar de forma completa no Senhor. Mas há um denominador comum para fazermos qualquer coisa para o Senhor, para ter um ministério, para ser parte dele, para ser parte do seu corpo, e é acreditar-lhe a Ele. Eu hoje queria, dentro destas Escrituras, que o Senhor nos desse a graça para que pudéssemos identificar certas e determinadas coisas nas nossas vidas, aos quais encontramos algumas lacunas. E uma delas é a fé. A fé é acreditar-lhe a Ele. Toda a boa dádiva, diz a palavra de Deus, vem de onde? Vem do alto, do Pai das luzes, no qual não há sombra de dúvida nem variação. Não há variação absoluta. Por isso, é dizer, nós podemos fiar-nos, podemos ser, recordam-se de fiéis, faithful, podemos ser pessoas com fé grande, porque aquele no qual nós cremos, Ele é quem diz que Ele é, e Ele faz aquilo que diz que faz. Enquanto muitas das vezes nós temos, inclusive, alguns problemas com a nossa identidade, que às vezes as pessoas levam para o género, mas não tem nada a ver com isso, com a nossa identidade, vemos, por exemplo, como cada vez somos mais assolados pela necessidade de sermos aceitos, valorizados, e como todo este mundo da internet e das redes sociais vai penetrando nas nossas vidas, nos nossos corações, e criamos identidades, imagens, pomos posturas. Vocês conhecem as posturas? Aquelas posturas, não é? A malta mais jovem é perita, não é? Tem o selfie stick, depois tem há aqueles aplicativos que nos melhoram a aparência, há outros que nos põem mais velha, enfim, e as pessoas, isto é engraçado, não, na realidade é que estás a perpetrar uma imagem tua que não é real.
E isso é aquilo que muitas das vezes nos condiciona, porque nós queremos ter boa imagem, nós queremos dar boa imagem. E ao fazer isso, muitas vezes o problema é que não nos estamos a aceitar como nós somos e não estamos muitas das vezes a ir a Deus tal como nós somos. Porque recordemos que Ele ama-nos tal como nós somos, mas ama-nos tanto que não vai permitir que nós estejamos dessa forma como somos. Porque Ele criou-nos à sua imagem e semelhança. E temos por certo uma coisa, que aquele que iniciou a boa obra em nós a levará a cabo até aquele dia. Significa, nós somos uma obra em construção, muitas vezes não o entendemos e queremos dar a imagem que somos uma obra perfeita, completa, que sabemos tudo, que somos capazes de tudo, mas não, continuamente estamos em construção e Deus, apesar que Ele olha para nós e vê essa obra já consumada, porque ela já esteve e está consumada na cruz do Calvário em Cristo Jesus, Ele, no entanto, tem piedade nas nossas vidas e continua a trabalhar em nós para que essa obra chegue ao fim. Então eu gostaria de ver aqui umas histórias que todos nós conhecemos, nomeadamente uma história em Lucas, capítulo 7, que é aquela história do centurião romano. Quem se lembra do centurião romano? Significa, ele era um centurião, tinha centenas de pessoas ao seu cargo, estava dentro das diretrizes governamentais do Império Romano que, nesta altura, tinha poder sobre o povo judeu, sobre o povo hebraico. E esta história relata que Jesus, tendo concluído todas as suas palavras que tinha dirigido ao povo, entrou em Cafarnaum e diz que o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Vocês recordam-se desta história? Ok? Então, diz que estes, chegando-se a Jesus com instância, lhe suplicaram, dizendo: Ele é digno que lhe faças isto porque é amigo do nosso povo. Ele mesmo nos edificou uma sinagoga. Vemos que o centurião romano já se identificava, por o tempo que levava ali em autoridade, ele começou a se identificar com a cultura hebraica, começou a respeitá-la, começou a dizer: vamos ajudar estas pessoas, não simplesmente temos que estar aqui a exercer domínio sobre elas e a cobrar-lhes impostos. O centurião começou-se a identificar, diz comigo, identificar, começou a ter empatia. Muitas das vezes uma das coisas que nos faz falta é termos empatia com as outras pessoas. Às vezes queremos ser simpáticos, mas poucas das vezes somos empáticos. E na realidade é bom que sejamos empáticos, tenhamos a capacidade de pôr-nos nos pés das demais pessoas antes de poder proferir algum tipo de juízo ou julgamento dentro da nossa mente ou coração. Ele era dado como um amigo do nosso povo, diziam todos os judeus. Então diz que Jesus acompanhou-os e quando chegou perto da casa, já perto da casa, diz que o centurião enviou-lhe amigos para dizer: não te incomodes, Senhor, porque eu não sou digno nem que entres em minha casa. O estado daquele homem não era um estado de humildade, não era um estado de dizer... Na realidade ele reconhecia, ele tinha ouvido falar acerca de Jesus e reconhecia que ele próprio não tinha condições para o receber em casa. Acontece muitas vezes nós pensamos que somos dignos, às vezes mais dignos ainda do que aquilo que deveríamos ter a nossa medida de fé. E pensamos, sim, que bem, o Senhor precisa. E depois, inclusive, eu já tenho visto pessoas a reclamar bênçãos para o Senhor e a reclamar coisas do Senhor. E, inclusive, eu já vi desde o púlpito muita gente a dizer: Senhor, digo-te que, mando-te que. Essa elevada dignidade que muitas das vezes o ser humano pensa que tem. Este homem tinha a sua medida bem justa, estava adequado. Ele sabia que, apesar da empatia, apesar de ter beneficiado aquele povo, ele não estava à espera de que nada viesse em troca, e muito menos que o Rabi, aquele que era dado como um Messias, tinha autoridade, que sarava enfermos, que ele sequer fosse à sua casa. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra e o meu rapaz será curado, porque também eu sou um homem sujeito à autoridade e tenho soldados às minhas ordens, e digo-te: este vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, e ao meu servo faz isto e ele faz. Ouvindo estas palavras, eu gostava que tu sublinhasses este termo. Admirou-se Jesus dele. Admirou-se Jesus dele. E diz que, voltando-se para o povo que o acompanhava,
disse: afirmo-vos uma coisa, nem mesmo em Israel, nem mesmo no meu povo, nem mesmo na minha igreja, achei uma fé como esta. E voltando para casa, aqueles que tinham sido enviados encontraram o servo curado. Aquilo que nós mais fazemos é querer causar admiração nas pessoas. A necessidade de aceitação, a necessidade de enfim, fazer coisas. Muitas das vezes a nossa fé está alicerçada no fazer e não no querer. Quando nós perdemos a oportunidade de fazer, parece que perdemos a oportunidade de demonstrar. Mas Deus não quer que nós lhe demonstremos, porque Deus está à espera que nós lhe entreguemos o nosso coração, crendo, sem sombra de dúvidas, mesmo quando não podemos fazer qualquer coisa para Ele. O homem necessita se realizar, e uma das coisas onde se realiza é a fazer. Não está mal. É algo que Deus o permite. E que tal querer? Este homem já tinha feito, mas não fez à espera que recebesse nada em troca. Ele fez exatamente desde o seu coração. Ajudou o povo, construiu-lhes uma sinagoga, entendeu que eles precisavam de um sítio para levar a cabo a sua profissão de fé. Ele também caiu em si e viu que naquela necessidade ele nem sequer era digno que Deus, neste caso Deus, o verbo feito carne, entrasse na sua casa. E ele ademais fez uma coisa muito interessante, foi que ele racionalizou a sua decisão. Muitas vezes nós não somos capazes de alicerçar com um raciocínio justo, adequado, as nossas decisões. A nossa crença. Não conseguimos às vezes dar resposta da nossa fé, da esperança da nossa fé, diz a palavra do Senhor, ao qual devemos estar sempre preparados para apresentar resposta. Ele disse: Senhor, isto é simples, eu não preciso, porque eu sou um homem de autoridade e sei que tu tens autoridade. Então não faz falta aqui. Eu sei, se digo uma coisa, os meus soldados fazem, os meus servos fazem, da mesma maneira que eu sei, se tu dizes uma palavra, será feito de acordo à tua palavra. Ele tinha fé para além da dúvida, e a sua fé estava alicerçada num raciocínio. Amém? Muitas das vezes nós pensamos que ter fé ou acreditar é simplesmente se termos a audácia de chegarmos a um precipício e atirar-nos porque os seus anjos nos sustentam. Não, ela deve ser racional. O Senhor diz: olha, se tu tiveres que enfrentar uma luta contra outro exército, pondera bem de que tens um exército à altura, não vá ser que indo para travar essa batalha, pois venhas a sofrer uma pérdida. Então pensa bem, e muitas das vezes, se não estiveres à altura dessa batalha, melhor é que tu envies uma comitiva de paz para encontrarem a paz e não haver. Se fores construir uma casa, tu calcula bem que tens tudo aquilo que necessitas para construir essa casa. Não vai ser que empreendas a construção e chegues a um ponto em que não a consigas terminar. Então isto será uma vergonha. A fé é racional. Este homem racionalizou a sua fé. Ele explicou: ok, Jesus, eu quero que entendas, isto não é um desprezo. Não é que eu esteja aqui e não quero que tu venhas. Eu acho que não sou digno, e ademais, não é só que eu não sou digno. Ele focou totalmente a sua fé, a sua ação de coração em Jesus. Por isso ele disse: eu sei que tu és um homem de autoridade. E então comparou-a com a sua autoridade, que era de levar, ser um centurião romano e ter uma autoridade delegada por César naquela altura. E disse: então eu sei que se tu dizes alguma coisa, será feito. Ele não pertencia àquela cultura, ele identificava-se com aquela cultura. Mas muitas das vezes nós não pertencemos, ou melhor, pertencemos a uma cultura porque professamos uma fé. Inclusive somos membros do ministério ou de uma igreja, mas a nossa fé não está desenvolvida de todo o nosso coração para querermos, para além de qualquer sombra de dúvida, e racionalizarmos aquilo no qual cremos, no nome de Jesus. Então, ser fiel
é estar cheio desta fé. É ter a certeza daquilo que esperamos, que não se vê, mas sabemos se procedeu da palavra de Deus, que é boa para instruir, redarguir, corrigir, ensinar, então vai ser levado a cabo. A nossa ação humana, a nossa necessidade de ser aceita, leva-nos muitas vezes a confundir a nossa identidade e leva-nos a extinguir esta fé. Porque queremos mais naquilo que podemos perpetrar como imagem e fazer, do que sem fazer podemos crer que Ele é aquele que faz. Não sei se te faz sentido. Ele é aquele que faz, Ele é quem abre, Ele é quem fecha, Ele é quem sara, Ele é quem derrama a graça, Ele é quem dá os dons. Nós simplesmente só temos que estar dispostos de todo o nosso coração a querer-lhe a Ele sem sombra de dúvida. Entendamos uma coisa, este homem não negou a sua identidade, ele não negou que pertencia ao Império Romano. Se calhar nós, enfim, até éramos capazes de tentar perpetrar outra imagem. Então, não, uma imagem, bom, vê lá, às vezes de coitadinhos. Mas, enfim, a questão é que Jesus admirou-se não de quem este homem era, mas pela capacidade dele. Porquê é que ele se admirou do homem? Porquê é que ele se admirou do centurião? Admirou-se pela capacidade que ele teve de crer, para além de qualquer circunstância. Porque às vezes até a sua posição, a sua própria posição social, podia ser contraditória à sua crença, que era o caso. Mas ele não, ele podia dizer, mas sou um homem, tenho autoridade, vou chamar um médico. Mas ele creu ao médico dos médicos. Ele creu de todo o seu coração. Ele, todo o seu coração, reconheceu a autoridade de Jesus. Ele, todo o seu coração, disse, tu somente diz a palavra e será feito. A fé é nutrida. A fé, é um exercício contínuo. Quando David escreve o Salmo 23, ele no verso 4 diz, ainda que eu ande pelo vale de sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Noutras versões diz, me infundirão alento. Para além de qualquer circunstância, ainda que não haja vacas nas malhadas, ainda que não haja frutos nas árvores, esperaremos no Senhor. Continuaremos a acreditar-lhe a Ele. Continuaremos a acreditar na Sua palavra. Esta palavra admirável ou maravilhado vem do grego aoristo, é um verbo que é um verbo transitivo e 2 vezes aparece no Novo Testamento. 2 vezes. Esta, na qual manifesta uma reação extremamente positiva do centurião romano, e logo em Marcos 6, que manifesta muitas das vezes um bocadinho mais aquilo que há no nosso coração. Como, às vezes, igreja, como ministério, ou como crentes, ou discípulos. Melhor, eu não gosto de utilizar muito a palavra crente. Diz que chegou o sábado, e Jesus partiu a ensinar na sinagoga, à sua terra. E muitos ouvindo maravilhavam-se. Aqui não é aoristos, esta tradução do grego não é aoristos, não é? Porque maravilhavam-se se não reconheciam que ele tinha autoridade. E diziam, de onde é que vêm estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas pelas suas mãos? Mas depois, estas primeiras questões são aquelas questões que às vezes nós, como é que é possível? Vejam os milagres que acontecem. Uau, estas palavras de onde vêm, de onde procedem? Mas depois vem a parte que grande parte das vezes em nós acontece. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não é por aqui que vivem entre nós as suas irmãos? E então escandalizavam-se nele. E diz, Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pode fazer ali, não pôde, diz a palavra do Senhor, nenhum milagre. Diz comigo. Não pôde.
Agora, se Ele tudo pode, Ele criou os céus e a terra e os seus firmamentos e as pôs por escalpelo dos seus pés. Somos gerados por meio da sua palavra. Se Ele pode todas as coisas? Pode? Não. Diz que Ele não pôde fazer ali nenhum milagre, vírgula, senão simplesmente curou os enfermos impondo-lhe as mãos. Ponto. Uma afirmação. Não pôde. E diz que admirou-se da incredulidade deles, contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Não desistiu de ensinar a palavra. Ele agora admirou-se. Ele admirou-se que na sua própria terra, apesar de tenham dito, uau, grande coisas que eles fazem, ai, estas palavras, esta sabedoria que ele tem, uau, mas afinal, ele é simplesmente o filho do José, do carpinteiro. Eu vou à igreja e começo a estar familiarizado com as pessoas que me encontro lá, não é? Eu pertenço a este ministério, a esta obra, e começo a estar familiarizado com as pessoas, com a estrutura, com a forma como se conduz o culto, começo a estar familiarizado com os louvores, e começo a estar tão familiarizado que acredito tanto que termino por não acreditar. Eles não lhe acreditaram, apesar de tivessem reconhecido, uau, faz coisas maravilhosas, uau, diz coisas com uma sabedoria tremenda. Mas afinal, este não é Luís Miguel só, este não vem cá de vez em quando, ele não faz parte disto. E aquele não é o Luís, e aquele não é o Faria, e o outro não é... E as pessoas começam a ficar... a gente até já sabe como é que isto vai acabar. A gente já começou a ouvir a pregação e já sabemos como é que vai terminar. A familiarização com as coisas, a familiarização inclusive é com Deus, o estarmos habituados faz com que nós percamos a expectativa daquilo que muitas das vezes reconhecemos. Uau, que palavra! Mas a palavra pode ser tremenda. Mas se tu não acreditas naquele que enviou a palavra, então, admiravelmente, estás cheio de incredulidade. E aquilo que muitas vezes que a igreja está mais cheia é de crentes incrédulos. Crentes que perderam a capacidade de ficar na expectância daquilo que Deus faz. E Jesus admirou-se. E Jesus admira-se, creio eu, muitíssimo com a sua igreja que Ele está a preparar. Mas Ele fica admirado. Ele fica admirado porque as pessoas já são tão crentes, tão familiarizadas com o sistema, já se torna tão rutinário, já que levam tanto tempo, já viveram tantas experiências, que já não valorizam e já não conseguem crer-lhe a Deus para coisas maravilhosas e já não se deixam eles sequer maravilhar pelo poder e pela glória de Deus, porque dão as coisas por garantido. Estamos tão dominados pela rotina que já não lhe queremos a Deus, de que Ele possa sacar-nos da rotina. Ademais, somos resistentes a que Ele nos retire da rotina. Nós queremos as coisas, de certa maneira, segmentadas. O sermãozinho a esta hora, o louvorzinho a esta hora, a oraçãozinha, e que Deus me guarde, e que Deus me proteja. Sempre, já vemos só Deus como um anjo protetor, como o nosso anjo da guarda, como o nosso utilitário para aquilo que necessitamos de comprar, fazer ou alcançar. Mas já não lhe acreditamos o suficiente para que Ele volte a fazer milagres nas nossas vidas. Estamos embrenhados na familiaridade
de ouvir falar acerca de Deus e não experimentar o poder de Deus. Vimos ao culto, louvor, o ambiente é bom, glória a Deus. Mas quando saímos da sala de reuniões e começa segunda-feira, terça, quarta, enfim, e então já parece que perde o impacto. Vamos à nossa rotina. E na nossa rotina já não encontramos a forma de que Deus manifeste o seu poder e a sua glória e que Ele faça coisas de forma que nós ficamos impactados, porque nós mesmos segmentamos-lhe a Cristo, segmentamos a sua palavra. E aí Jesus não pode fazer mais milagres. Ocasionalmente, impõe as mãos e como disse que aconteceu aqui, ele não pôde fazer grandes milagres, não pôde. Mas, lá sarou um doente ao outro, lá lhe tocou. Mas aquilo não foi algo que o impediu de que ele continuasse a fazer a sua obra. Então ele seguiu ensinando a palavra. Nós devemos crer para a salvação. É algo que todos nós sabemos, é ou não é? Diz que a palavra está perto de ti, está na tua boca, e se tu creres com o teu coração e que se confessares com a tua boca, que serás salvo. Sabemos ou não sabemos? E depois subimos em certos momentos em campanhas evangelísticas na rua e salta-nos aquela verdade indubitável, como uma posta de bacalhau do Ribeirão, já preparada, pim! Mas, e o poder? Diz que uma das coisas que ficavam atónitos os escribas é quando ele ensinava com autoridade. Paulo dizia, escrevo-vos estas coisas e digo-vos estas coisas, coberto e manifestando a autoridade e os sinais da glória de Deus. Não digo nada porque eu simplesmente tenho aprendido, porque ele, de acordo à lei, ele era judeu dos judeus, também era cidadão romano, e estava bem ensinado, tinha bons costumes, ele conhecia a lei de fio a pavio, mas ele disse, tenho isso tudo como lixo, contanto que eu possa continuar ao supremo chamamento que é em Cristo Jesus e alcançar a meta, sendo que eu, tendo sido heraldo para muitos, eu próprio não me venho a perder. Mas há algo muito interessante, é que a Escritura ensina-nos que aquele que crê, em Romanos 10:11, por se quiserem ter referências, mas seria bom mais vezes, eu gosto mais, depois vocês vão confirmar que aquilo que eu digo está escrito, ok? Não será confundida. Então porquê é que anda tanta gente confundida? Porquê é que há pessoas que creem e estão confundidos? Porque a familiaridade com um sistema, com estruturas, com denominações, confunde-os. Mas a sua palavra diz que é lâmpada para os nossos pés, alumia o nosso caminho. Não nos causa confusão. E nós pregamos a sua palavra, a palavra de Cristo, porque sabemos uma coisa, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. O que é que gera fé? É a palavra de Cristo. E quando ela é acionada no nosso coração, porque não estamos nisto com meio coração, com uma terça parte do coração, mas com todo o nosso coração. Servi, pois, ao Senhor com todo o vosso coração. Então, isso gera fé. E toda a gente sabe o que é fé. O que é fé? É a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se veem, mas sabemos que vão ser levados a cabo. Então, qual é que é a confusão? Porque é que nós caímos nesta, enfim, pode-se dizer trampa? É correto? Ok. Nesta trampa, nos dois sentidos, das confusões. Porquê? Se foi inclusive através da sua palavra que nós fomos gerados. Nós fomos gerados pela palavra de verdade. E porque Ele assim o dispôs para que nós, conjuntamente com Ele, fôssemos das primícias das suas criaturas. Então, porquê é que nos deixamos cair nisto da familiaridade? Porquê é que entramos muitas das vezes nas reuniões e estamos aqui e já damos as coisas? Bom, a gente já sabe como é que é. Ele hoje está empolgado. Ele hoje está... ele se calhar hoje está... E porquê é que não lhe acreditamos a Deus? Como no momento em que lhe acreditamos, quando nós estávamos ainda
no mundo da perdição, e Ele veio com a sua palavra e de repente algo maravilhoso aconteceu na nossa vida. Perdemos a capacidade de... Uma coisa interessante, por isso é que eu disse, deixai que as crianças venham a mim, porque um dos fatores que existe nas crianças, que ainda não estão fecundadas com maldade, é que eles estão sempre expectantes a que algo de bom aconteça. Nós estamos sempre expectantes que algo de mal aconteça. Nós temos as boas novas do Evangelho. Nós temos a salvação em Cristo Jesus. Nós fomos as primícias das suas criaturas geradas pela palavra de verdade. Mas, no entanto, no nosso dia-a-dia, nós estamos expectantes que aconteça algo de mal. Mas a palavra de Deus diz, basta-lhe a cada dia com o seu próprio mal. Isso já é um dado adquirido. Tu não precisas de esperar o mal. É um dado adquirido. Tu precisas de esperar que o teu Deus, o teu Senhor, aquele no qual tu crês, as suas promessas são reais e apesar de pelas circunstâncias esteja a passar, Ele passa juntamente contigo. E nas provações, Ele está contigo. Ele estava com Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele estava lá, o quarto homem apareceu e eles não se queimaram. Mesmo que nós vemos por os rios, não vamos ser afogados. Passemos no meio do fogo, não seremos queimados. Porquê? Porque Ele está connosco. Então podemos crer-lhe para além da sombra de dúvida. Mas nós queremos sempre levar as coisas para o campo. Não, eu tenho que fazer. É como queremos que ajudar-lhe a Deus a que Ele faça qualquer coisa. Ele não precisa da nossa ajuda. Ele é que nos dá o privilégio de que nós participemos com Ele. Às vezes temos coisas para fazer e às vezes não gostamos e não entendemos. Aquelas coisas mesmo, aquelas coisas que nós, trabalhos e certas determinadas coisas que nos ocorrem no dia-a-dia, se estivermos com o nosso coração totalmente entregue ao Senhor, passamos a entender que é um privilégio que Ele nos está a dar para que nós possamos madurar e para que a nossa fé, conforme diz em 1 Pedro, que já lá vou, seja refinada como por fogo e venha a comprovar o seu valor, que é muito mais do que o do ouro, que também é refinado por fogo. Não é pelas nossas ações que nós recebemos as promessas, mas sim por meio da sua palavra que é confirmada e falada. Não é por causa da tua justiça, diz a palavra do Senhor em Deuteronômio 9:5, nem pela retitude do teu coração, que tu vais entrar a possuir a terra. Não é porque tu sejas reto, por aquilo que tu faças, pela tua própria justiça, que tu vais entrar a receber a promessa de Deus para a tua vida. Mas diz, mas pela maldade das nações, o Senhor teu Deus vai livrá-las diante de ti, para confirmar a palavra que o Senhor teu Deus jurou aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Estão cá? Às vezes acontecem-nos coisas maravilhosas, é ou não é? E às vezes pensamos que somos nós. Espera aí que eu vou pôr uma selfie no meu Instagram. Estão a ver? E ele diz, não. Lamento, não és tu. Ok? A minha promessa, que já vem desde Abraão, vai ser levada a cabo por causa daquilo que eu falei. Será cumprido na tua vida e na minha vida. Amém? Não será por aquilo que nós fazemos. Centramos tanto nas nossas ações e nas ações das pessoas que nos rodeiam, que o que é que acontece nas nossas vidas? Não sei se te acontece, às vezes a mim acontece. Porquê é que te decepcionas com as pessoas? Quantos nos decepcionamos já com pessoas? Quantos nos decepcionamos com outras pessoas? Porquê? E isso acontece porquê? Porque nós pomos o foco na pessoa, naquilo, e ademais elevamos as nossas expectativas àquilo que nós esperamos que essa pessoa diga ou faça. E causa-nos uma decepção. Não esperamos simplesmente que aquela pessoa faça de acordo à graça que Deus derramou na sua vida. Então começamos a entender que aquela pessoa é limitada, tal como nós somos limitados. E então
não é que não nos decepcionemos, porque a nossa natureza vai nos levar continuamente a ser decepcionados. Às vezes sentimos traídos por outras pessoas. Quantas pessoas já se sentiram traídas? Não estou a dizer que tenham sido efetivamente traídas, que também pode acontecer, porque é a nossa natureza. Quantas pessoas muitas vezes sentem-se abandonadas? Eu vou-te confessar uma coisa, às vezes estou no meio de muitas pessoas, e quando estou no meio de muitas pessoas é quando eu me sinto mais sozinho. É estranho, não é? É estranho. Porque eu estou a centrar-me em mim, não no meu Deus, não na sua palavra. Eu estou-me a centrar em mim, não me estou a centrar provavelmente daquilo que Deus quer fazer em mim ou por meio de mim para alcançar algumas outras pessoas. Quantas vezes me dizem, mas é tudo uma questão dos nossos sentimentos, aí aplica assim, enganoso ao coração. Quantas vezes nos sentimos negligenciados, incompreendidos? Quantas vezes chegamos a dizer, eu afinal pensava que estar no ministério e servir ao Senhor era outra coisa. Eu estava à espera de outra coisa. Quantas vezes pensamos desta maneira? Eu pus as minhas expectativas tão altas que provavelmente não consultei ao Senhor para ver qual é que era a medida do desejo da sua vontade para mim, para a graça de Deus na minha vida e, por consequente, para tudo aquilo que me rodeia, porque eu não sou um membro isolado, sou um membro do corpo. Entendamos uma coisa, a palavra de Deus, e muita gente prega isto, não que não teremos aflições, para de sofrer, não. A palavra de Deus diz que soframos como bons soldados de Jesus Cristo. Diz que não nos entrelacemos com os negócios deste mundo. Estamos cá? A palavra de Deus diz que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo que eu estarei convosco até à consumação dos tempos, dos séculos. A palavra de Deus não nos exime que nós tenhamos que ir por uma peregrinação e por um caminho largo, senão temos que ir por um caminho estreito, que é aquele que leva à salvação. Então todas estas coisas, decepções, traições, enfim, aflições, todos os zões, fazem parte do caminho. E nós estamos sós. Porque nós pensamos, quem é que me livra desta? Só tu, Senhor, por favor, Senhor. E inclusive muitas das vezes voltamos com o Senhor, Senhor, porquê é que outra vez me permites que eu esteja nesta situação? Porquê é que outra vez, Senhor, outra vez, Senhor? E muitas das vezes é a nossa própria índole. A palavra de Deus ensina em Mateus 5,45 que chove sobre justos e sobre injustos. E o sol levanta sobre os bons e sobre os maus. Não é nada estranho. Porque é que pessoas justas sofrem à causa da maldade? Não é da sua maldade, é à causa da maldade do homem, que se extraviou do amor de Deus. E então, no mundo, a maldade propaga mais rápido do que a bondade. E então acontecem coisas boas, sim, mas também acontecem coisas más a pessoas. Boas significa cobertas, justificadas pela sangue de Cristo. Acontecem da mesma maneira. Agora em 1 Pedro, capítulo 1, e eu queria enquadrar para que nós entendamos quando é que Pedro escreve esta carta. Pedro escreve esta carta a todas aquelas pessoas que foram consideradas como mártires e foram esparcidas pela Ásia, pela Galácia, por diferentes cidades. Porque naquela altura o imperador que reinava, estava a imperar sobre o Império de Roma, era Nero. E Nero era um megalómano tremendo, um ególatra tremendo. Ele queria era construir, tocava harpa, mal como tudo, mas enfim, ele cantava e ele queria fazer coisas e pôr lá o seu nome, Nero. E então aconteceu que já não havia mais espaço para construir coisas em Roma, não. E então o que é que aconteceu? Teve que acontecer um fogo. Que diz o dito que foi Nero, relata a história, que foi Nero que mandou colocar fogo àquela, porque ele simplesmente queria destruir edifícios para poder voltar a construir. E o que é que aconteceu? O que é que ele fez? O mais simples é vamos atribuir as culpas a quem? Aos cristãos. E os cristãos passaram a ser perseguidos. Os cristãos eram utilizados
eles próprios, o seu corpo, como uma antorcha para que outros cristãos entrassem no circo de Roma a ser mortificados pelos leões e, enfim, todas aquelas barbaridades. Tu imagina que isto era o que acontecia. Uma pessoa puxava-se-lhe fogo e era levada como uma lâmpada para que outros fossem a morrer. Estes eram os mártires. Quantas pessoas passaram os olhos já pelo livro dos mártires? É incrível. Às vezes parece um bocado denso de ler tudo, mas vai lendo, são coisas muito interessantes. E este era aquilo agora. Pedro escreve isto a estas pessoas. Em 1 Pedro, e eu vou agarrar aqui, porque não tive tempo para anotar tudo aqui nas tecnologias. Ele começa a dizer no verso 3, bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a sua misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Ele aqui começa a falar, aí essa esperança vai-te apontar para onde tu vais, ok? Mas para ir para lá, para chegar lá, continua a dizer, porque vocês são guardados pelo poder de Deus mediante o sentimento, a fé, mediante a fé, para a salvação preparada a revelar-se no último tempo. Aponta outra vez para onde vais. Mas agora aquilo que te resguarda é a fé. É a tua capacidade de crer, não naquilo que tu fazes, não no que te rodeia, mas naquele que é capaz de fazer muito mais para além daquilo que nós possamos imaginar. E disse, nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, ele aqui estava a ser meiguinho, não é? Se necessário, eles estavam nos trabalhos tremendos, mas se necessários, sereis contristados por várias provações. 7. Porquê? Porquê é que és contristado por várias provações? Para que, uma vez confirmado o valor, a evidência da vossa fé, muito mais preciosa, diz comigo, muito mais preciosa que o ouro perecível, mesmo já apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Amém. Então, a nossa fé tem que redundar para louvor, glória e honra de Cristo. Quando? Agora. Presente. Futuro, amanhã, sim, mas não é no porvir, não é nessa salvação que de antemão está garantida e que foi descrita. Eu continuo a falar por meio dos profetas. Atendemos que as nossas provações não são comparáveis minimamente com o que aquele povo sofria naquele momento. Estamos cá? Aldous Huxley escreveu a seguinte cotação: a experiência não é o que acontece ao homem, é o que o homem faz com aquilo que lhe acontece. É completamente diferente. Nós pensamos que a experiência que vamos adquirindo é acerca das coisas que nos acontecem. Não. A experiência e a sabedoria retira-se daquilo que nós fazemos com o que nos acontece. Agora, que nos vão acontecer diferentes coisas e que muitas delas não são agradáveis, isso é seguro. Agora, como é que nós as encaramos e como é que nós reagimos àquilo que nos acontece, aquilo que vem em direção a nós, isso é que marca a experiência. Isso é que marca a sabedoria. Quando a encaramos com fé, diz que redunda. A fé não só é a nossa guarda, mas que depois redunda por louvor, glória e honra ao nome de Jesus Cristo. Então, assim, de certa maneira, ao fim e ao cabo, é assim que nos vão acontecer coisas más. Vão-nos acontecer más. Então, se nos vai acontecer coisas más, então vamos fazer, enfim, aquilo que nos der a gana. Não. Vamos servir ao Senhor com todo o nosso coração. É melhor que aconteça aquilo que aconteça e nós estejamos a servir ao Senhor, porque dessa forma o que é que se passa? É que Ele está... Não, eu pensava que estava com o vizinho. Está connosco. Está comigo. Amém? E eu no outro dia ouvi
uma pregação de uma pessoa que delineava assim muitas coisas como estas e punha-me a pensar, é verdade, nós no nosso meio já perdemos a capacidade de acreditar-lhe a Deus. Estamos tão familiarizados com a igreja, tão familiarizados com o ministério que fazemos, com todo o meu coração, que acho que muitas das coisas que fazemos rotinariamente já é como uma espécie de justificação para o Senhor dizer, estás a ver, Senhor? Afinal eu faço obras de solidariedade. Afinal, Senhor, eu cumpro, não é? Eu dou de comer àqueles que necessitam. Estás a ver, Senhor, não é? Senhor, estás a ver como eu sou, Senhor? E as coisas deixam de estar centradas em Deus e passam a estar centradas em nós. Foco. O humanismo, enfim, todos os ismos cá por aí. Toma conta dos valores que deveriam ser divinos. Do poder de Deus, que seria que nós estaríamos expectantes de que na nossa incapacidade e na nossa proposição de estarmos dispostos, Deus continua a fazer coisas nas nossas vidas, ainda que muitas pessoas deixam de crer que Deus é capaz de restaurar. Muitas pessoas estão tão embrenhadas nas suas situações, nas suas dificuldades, nas suas provações, que às vezes já sucumbem e dizem, bom, desta já não. Esta já o Senhor não me alcança. Todos nós, muitas das vezes, esfriamos no amor a Deus. Todos nós sentimos magoados, sentimos feridos, porque o foco está em nós e nas outras pessoas e não está no Deus que está a aperfeiçoar a sua igreja. Estamos cheios de ressentimentos, muitas das vezes, e sempre terminamos por ter aquela conexão mental, aquele pensamento, bom, independentemente faça aquilo que faça, isto que vai resultar é assim. Já não estamos expectantes, à espera de que Deus possa fazer mais para além daquilo que nós estamos à espera. Já não lhe damos, já não chegamos a Ele e dizer, Zé, pá, Senhor, eu penso desta maneira, mas no entanto ainda me resta aqui um grãozinho pequeno, uma fé como um grão de mostarda e eu sei que Tu és possível, é possível em Ti que Tu possas mudar, possas mudar a história, possas mudar o meu currículo, possas mudar a senda pelo qual eu estou a caminhar. E vimos ao culto mais rotina. Saímos do culto, seguimos na nossa rotina. E aquilo que a gente queremos fazer é evitar... quando uma pessoa se fere, o que é que faz? Isso é pois, mas quando tu feres, quando tu te sentes ferido, por exemplo, num relacionamento com uma pessoa, tu resguardas-te. Queres estar seguro. O que é que a gente faz quando dizemos aos nossos filhos e eles saem de casa? Tem cuidado. Vê lá aquilo que fazes. Vê lá não te alejes. Cuidado. Ó David, não vais assim. Ó, cuidado. A gente temos tanto cuidado. E depois somos incríveis, não é? Porque a palavra de Deus diz que nós devemos ser prudentes. E há tanta prudência que ao fim e ao cabo se anula a capacidade da fé. Debaixo de vamos guardar. Não, a gente temos que atesourar. Não, sim, evidentemente, temos de ter os princípios de José, mas cuidado, não atesouremos tanto que ao tesourar, depois a seguir, em vez de irmos a mais, vamos a menos. Enfim, podia-te contar muitas histórias. Uma vez fiz uma viagem por Guatemala e eu ia na minha mentalidade, tinham que me ajudar, é verdade, e ajudaram-me, os irmãos ajudaram-me, eu, há que tomar cuidado, e agora temos coisa e tal. Aquele dinheiro não me serviu de nada, porque quando cheguei a casa de novo, à obra onde eu estava, tinha gasto tudo em reparações de carros que pararam, assim, e não cheguei a casa, ou seja, deram-me uma boleia depois, porque o carro ficou parado no meio do caminho. Era para guardar, guardei tanto que não cheguei. E às vezes queremos ser tão seguros, queremos um Deus tão seguro,
que é como se fosse a companhia da Fidelidade de Seguros. Mas depois a apólice não funciona, porque o nosso Senhor não é assim. O nosso coração está colocado nas circunstâncias e somos dominados pela familiaridade. Dizem, não, a gente já sabe como é que isto é no nosso meio. Afinal, dizem que assim isto é como ao governo. Prometem, mas não cumprem. Agora, Deus, tudo aquilo que promete, Ele cumpre. E aquilo que Deus está à espera, na realidade, não é que tu faças grandes coisas por Ele. Porque um dos discursos no meio da igreja é, tu e eu... Quem é que sabe esta? Toda a gente. Tu e eu vamos fazer... Vocês são a geração dos... O que é que se vos diz? Dos campeões, não é? Sim, só que para ser campeão tu tens que lutar e tens que estar na competência. Eu não sei como é que tu podes ser campeão se ainda estás nos iniciados. Então o discurso é sempre focado em relação ao ego humano. Mas aquilo que Deus espera não é que nós façamos grandes coisas por Ele. Deus não espera que nós o ajudemos. Deus espera que nós lhe acreditemos de tal maneira que Ele se possa admirar de nós. Ele possa, na realidade, até que Ele admirou-se daquele centurião porque Ele não esperava aquilo vindo do centurião. E então por isso foi que Ele estabeleceu a comparação. Este, que não faz parte do povo escolhido, que não tem a tradição, que não tem a latridão, este que não vai à igreja, que não tem a Bíblia, que não ouve o sermão, que não ouve a rádio cristã, que não vê o canal de YouTube cristão. Não, este é um centurião, trabalha aqui, é soldado do Ministério General das Forças Armadas. Este tem fé. E a minha malta não encontra esta fé lá. Deus está à espera que nós possamos ter a capacidade de querer-lhe a Ele de tal modo que Ele se admire. Agora é tal coisa, muitas das vezes nós estamos a acreditar, mas com incredulidade. Então queremos fazer aqui uma simbiose. Agora o que é que acontece? É que nós entendemos umas coisas, muitas das vezes aquilo que mais... E é verdade, eu no outro dia tenho que pedir perdão a isso, muitas das vezes nós estamos aborrecidos do sistema da igreja e dos ministérios. E isso às vezes defrauda-nos. O sistema, a estrutura, é pesada, as guias, é pesada. Eu não sei, mas a mim faz-me pesado. Mas aqui, entende uma coisa, eu não sei a ti, eu sou pastor, mas às vezes as pessoas fazem-se-me pesadíssimas. Pesadíssimas. Fazem-se-me pesadas. Senhor, dá-me graça. Porque vem este com a lamúria, o outro com a lamúria, e eu às vezes digo, e a minha lamúria, Senhor, e a minha, como é que é? E eu? Não vês o denominador? Eu. Eu não sei, se calhar eu sou diferente de ti, mas eu acredito que todas as pessoas vivem desta maneira. Porquê? Porque perderam a capacidade de expectar e de esperar tal coisa. Os mochachos, ou seja, os jovens, fraqueiam e caem. Mas aqueles que esperam, estão expectantes, confiam, acreditam, para além da sombra de dúvida e variação, de que Deus cumprirá aquilo que disse, voarão como as águias, correrão e não se cansarão. Porque o espectro da sua crença saiu do foco daquilo pelo qual eles estão a passar, aquilo pelo qual de que o sistema lhes infringe, a religião lhes infringe. Porquê? Porque Jesus não é um sistema, Jesus não é um modelo religioso. As pessoas não têm a culpa de nada, não confundas a estrutura com Jesus, não confundas as pessoas com Jesus. Jesus é aquele no qual nós podemos acreditar para além da sombra de dúvida. Ele vai tirar-nos da situação onde nós estamos, ainda que seja necessário que nós passemos por tais provações. É para que possamos estar guardados pela fé e a prova da nossa fé redunde para louvor, honra e glória de Deus. E à medida que tu caminhas neste espectro, significa não sendo que a experiência é o que te afeta, mas as experiências que vêm na tua direção, tu reages de forma a colocar os teus olhos na cruz e apesar da luta interna do teu coração, tu consegues render o teu coração ao Senhor e vais caminhando com Ele e caminhas por fé, não por vista, conforme diz a palavra. Não o colocas numa caixa, não o comparas com o sistema, não o comparas com as outras pessoas. Então começas a atrever-te para ir um bocadinho mais além. E aí é a fé em operação.
E às vezes, inclusive na igreja, principalmente os que somos mais... Eu sou jovem, ok? E às vezes, às vezes ouço pessoas quando eu começo a falar alto e eu digo, ó Luís, vê lá, põe lá os pés no chão, hein? Acho que estás um bocadinho levantado no ar. Mas no espírito andas no ar, não andas no chão. Porque se andas sempre no chão, cuidado, porque vão-se-te apegando as coisas cá aqui no chão e começam-te a puxar para baixo em vez de para cima. E o Senhor vai-te sempre puxar para cima e não para baixo. Nós queremos estar tão seguros que temos medo de tomar riscos. E eu no outro dia punha-me a pensar sobre isto, é verdade. Há 20 e tal anos atrás, eu era muito mais ousado. Tomava riscos sem qualquer problema. Não, eras insensato. Não era insensato. O nível da minha expectativa por Deus era muito mais elevado do que o condicionamento daquilo que eu sou, daquilo que me rodeia e das pessoas que estão à minha volta. O que acontece é que ao longo do caminhar nós permitimos que as expectativas das pessoas, as circunstâncias que nos rodeiam, o peso da estrutura se faça maior e vamos perdendo a perspectiva de um Deus que sobrepassa qualquer expectativa, que é capaz de fazer por cima de qualquer circunstância, que é capaz de mudar, que é capaz de restaurar aquele que caiu, que é capaz de sarar aquele... E muitas vezes não sara porque tem que levar para a sua glória e acabou. E muitas das vezes um dos medos que todos temos, que isto é um medo que se apodera das nossas almas, mas nós somos tão cristãos que não é medo. A gente dizemos que isto é sermos conscientes com a realidade. Uma das prerrogativas pior na vida, e à medida que vais passando anos, e há aqui pessoas que já estamos, meio século ainda não é nada, há outros que já estão nos 60 e tal, é a preocupação com a vida. Aqueles que encaram enfermidades é normal, porque a vida esvai-se. E em Tiago diz a palavra do Senhor 4,14, porque o que é a vossa vida? Vocês estimam tanto a vossa vida, que é um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Um vapor. É como o vapor da condensação dos carros e das casas. Enche. Depois a seguir que ligas dos ventiladores ou abres a janela e já se vai o vapor. A nossa vida é um vapor. E aquilo que o inimigo quer fazer é, se não nos consegue levar para fora do campo, quer nos neutralizar no campo de batalha. Ansiedade, medo, o que é que as pessoas pensam de ti, o que é que será de ti, agora estás com esta doença, o que é que será o teu Deus, do que é que valeu a tua vida, já viste o que é que fizeste, se não deixaste nada para trás, e o que é que vai ser dos teus filhos, e pum, 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 começa-te a bombardear. E é isso que o inimigo quer fazer. O inimigo quer que tu percas o tempo no teu vapor, até que quando o vapor se desvaneça, já perdeste a oportunidade de acreditar-lhe a Deus que Ele utiliza esse vapor para trazer refrescor a muitos outros. Porque um vapor, uma coisa que faz é que refresca. Um vapor, aquilo que tem é oxigênio, para que nós precisamos para respirar. E há um fator muito importante. Eu nunca vi ninguém morrer e ao morrer estar vivo. Uma das coisas que nos preocupa é a morte. Mas como cristãos, sabemos que a morte é passar de... É como uma fronteira, é complicado, há que enfrentá-la. Mas não deveríamos ser um bocadinho mais corajosos e acreditarmos naquilo que realmente acreditamos, com veemência, e encará-la de forma corajosa? A questão de fundo não é se morremos com certas e determinadas prerrogativas. A questão de fundo é que a morte é certa para todos aqueles que estão vivos. E é-lhes impossível encarar a morte e continuar a viver. Mas conseguem, de outra maneira. A questão de fundo é o que é que nós estamos a fazer enquanto estamos vivos, aguardando o derradeiro momento em que vamos para o descanso com o Senhor. Não, porque quando chegar lá em cima já mudou a coisa. Agora, aquilo que podemos fazer, porque dizemos que nós foi-nos dada vida, é abundância. E será que estamos a viver a vida? A vida que Jesus nos deu para que nós abundantemente o sirvamos com todo o nosso coração?
que seja qual seja o lugar no corpo onde estejamos de todo o coração, muitas das vezes Deus está-nos a dar um propósito, mas as circunstâncias faltam mais alto. Os medos falam mais alto. Ele está-nos a trazer um chamado, mas tudo fala mais alto. E Deus chamou. A primeira coisa que Ele fez quando chamou a Moisés para libertar o povo naquela zarza, o que é que aconteceu? Moisés disse logo ao Senhor: pá, não dá, eu sou gago, não consigo falar. E eu penso que Deus estaria lá em cima e disse: espera lá, mas tu achas que eu não sabia que tu eras gago? Sei que tu és gago, mas não te preocupes. E lá lhe deu Arão para ir com ele. Não te preocupes que o Arão vai contigo. Enfim, lá foi. Aquilo que eu te quero dizer, independentemente da tua gaguez, é que tu vais livrar o meu povo, porque ele viu o janto e o clamor do meu povo. É que às vezes Deus chama-nos e nós dizemos: ó Senhor, mas tu não vês aquilo porque eu estou... Senhor, eu não sou capaz. Mas achas que quando Deus te chama, Ele não sabe quem tu és? Ele não sabe como tu estás? Claro que sabe. Mas o que Ele quer é redundar, porque a sua fortaleza se aperfeiçoa nas tuas fraquezas. Já está. É Ele quem faz a obra, não és tu. Mais tarde vemos a Moisés, os carros do faraó atrás, o mar do vermelho na frente, e o Moisés: vara, eu tenho aqui uma vara. Espera aí, vamos lá experimentar isto. E abriu-se o mar vermelho. E o povo passou. Não podemos querer ajudar a Deus. Temos que acreditar-lhe que Deus é Deus. Nós temos sempre muitas prerrogativas para com Deus. Que eu não posso fazer isto, porque estou longe, porque não posso não sei o quê, porque tenho essa situação, porque na minha família há isto, porque não sei quantos e porque não sei o quê. Às vezes pomos aquela postura: isto é uma tarefa tão grande que Deus me está a chamar, que eu não sei, vê lá, Senhor. E queremos às vezes revestir-nos com humildade, onde na realidade não é humildade nenhuma, é orgulho. É orgulho. É orgulho. Aquilo que nós estamos a dizer ao Senhor é assim: olha, Senhor, vê lá bem, porque a minha situação é muito superior àquilo que tu podes fazer. Quando nós ouvimos o chamado e quando Deus nos dá a oportunidade, por meio de quem quer que seja, para servir em que área seja, em vez de o fazermos de todo o coração, apresentamos sempre as prerrogativas. Como humildemente: irmão, veja lá, eu até gostava, eu até estou a ouvir de parte do Senhor, mas esta circunstância, é que eu não sei se posso, eu não sei. Basta agora, tu o que estás a dizer é que é mais importante na realidade aquilo que tu és e aquilo que tu hoje, aquilo que Deus quer fazer contigo. Porque tu já não lhe acreditas no seu poder sobrenatural, então tu queres é defender-te de tomares o risco para ires com Ele. Não é acerca do que nós podemos fazer, é acerca do que Ele pode fazer em nós. E a palavra de Deus está cheia de histórias. Todos nós conhecemos essas histórias. E agora o que é que acontecera se nós, na realidade, como povo, como pessoas individuais, como igreja, passássemos a livrar-nos daquilo que nos é familiar, entender as circunstâncias tal como elas vêm e entender que se elas vêm ter um propósito de Deus e cultivássemos uma maior intimidade com Deus e esperássemos em Deus para que Ele seja quem nos leva por meio das circunstâncias e de todo o nosso coração o sirvamos independentemente daquilo como estamos, como nos sentimos ou daquilo que nós podemos fazer. Dispormos o nosso coração e servir-lhe de todo o coração. Não veríamos que Deus manifestaria a sua graça e a sua glória de grande maneira. Entendamos que Jesus Cristo não pôde fazer porque eles não acreditaram. E às vezes as nossas desculpas são simplesmente o sinónimo da nossa incredulidade. Sendo crentes, temos mais incredulidade do que fé. E às vezes pensamos, por exemplo, no meio deste mundo, os jovens, por exemplo, que vão à escola e dizem: tu viestes do macaco. E tu chegas lá: não, eu fui gerado pela palavra de Deus. Porque o mundo... O que é que passa com vocês? Gozam convosco. Tu ias para a escola com a Bíblia. Gozavam ou não gozavam contigo? Nós, eu creio em Jesus Cristo.
Eu creio que ele foi à cruz do Calvário. Ah, sim, as pessoas até aceitam. Não, mas espera lá. Eu creio que ele baixou ao inferno, arrebatou as chaves da vida e da morte, ressuscitou ao terceiro dia e livrou-nos. E olham para nós. Tu ainda crês nisso? Tu tens de começar a ler outras coisas. Tu não deves estar bem informado. Fazem de nós, ou seja, entendamos, aqueles que queremos em Cristo Jesus e queremos nos valores divinos da sua palavra e nos dispomos de coração a esforçar-nos na sua graça, somos considerados como salados. Então estes estão malucos. Tu com essa idade agora ainda vais nesse conto que a tua família está a dar, que a igreja está... Isso é um conto chinês. Mas neste mundo, aquilo que vai fazer a diferença, neste tempo, onde parece que tudo rui, onde há milhares e milhares de mortes, neste caso, por exemplo, num terremoto, mais um, ainda ontem onde estava estes dias, todo Moçambique, mais não sei quantos mortos, e todas as estruturas idas com as chuvas, onde as companhias se apoderam, enfim, mais coisas, e inventam-se mais vírus, e escalpela-se as pessoas, e sobem as taxas de juros, e está toda a gente numa incerteza. Aquilo que vai marcar a diferença é um povo que creia ao Deus Todo-Poderoso, que Ele é quem diz que Ele é, e que Ele vai cumprir a sua palavra, e que Ele, apesar das circunstâncias, vai nos guardar inclusive de nós mesmos. E se nós nos equiparmos com a mentalidade do centurião, e apesar que as nossas circunstâncias queiram ditar o contrário, nós dizemos, eu vou decidir-lhe que Deus é capaz de fazer, Deus é capaz de restaurar quem está caído, Deus é capaz de sarar aquilo que está ferido, Deus é capaz de dar a dignidade que as pessoas encontrem o aguilhão da morte e façam-no de forma corajosa, porque Deus está com ele. Como no tempo de Noé. Noé, o que é que tu estás a fazer aí? Bom, estou a construir uma arca. Que ridículo. Uma arca no meio do nada. Então aqui nem há mar. Para que é que... Eu estou a construir uma arca. Oh, Noé, e tu o que é uma arca? Não sei o que é uma arca. Não sabes? Até porque é que estás a construir? Bom, é que aparentemente vai chover, mas eu não vejo nuvens no céu. Enfim, o que é que se passa? Porque é que a constróis? Vai vir chuva. E quando é que vem? Não faço ideia. E assim muitas vezes há pessoas, e isso é de valor, é sermos obedientes à palavra de Deus para fazer aquilo que Deus nos manda fazer, porque Ele diz que aquilo que vai vir, virá. Apesar que nós muitas vezes nem saibamos, mas não faz falta saber, faz falta confiar, porque confiar é crer. E então eu vou fazer aquilo que Deus diz para que eu faça, ainda que eu não saiba porquê, nem tenha ideia de quando. E isto é de valor, apesar de que seja ridículo, sim. E muitos de nós estamos a construir não sei o quê, porque não temos ideia do quê. E isso é bom. Mas as pessoas dizem, não, tu estás maluco, mas que sejamos com esta santa loucura, como dizia Paulo, se continuamos a pregar a palavra, porque a palavra é aquela que tem poder. Moisés, aí estava ele, os carros do faraó atrás. Moisés, então o que é que vamos fazer? Não sei. E de repente, olha, mas tenho uma vara, ok? Se calhar levanta a vara. Levantou a vara e o mar abriu-se. E muitas de nós estamos diante de circunstâncias que, em vez de que elas nos sobrepassem, nós permitamos que o poder de Deus sobrenatural, só uma sua palavra, porque a vara era sinónimo de uma palavra, uma pequena palavra de Deus. E se Deus diz que é assim, olha, eu não sei, mas olha, se calhar digo esta palavra assim, no nome de Jesus. E Deus abre o caminho onde quer que não há. Sara, depois de velha, recebeu a promessa. Começou-se a rir. Eu, já estou velha, isto já está seca, a matriz já está seca. Como é que eu é que vou gerar um filho? Sim, porque eu disse a palavra. E a palavra será cumprida. E o que é que aconteceu? Nasceu Isaac. E qual é que é o Isaac? É a prórroga que confirma a palavra de Deus de que a sua aliança é verdade. Os israelitas, guiados por Jacó, já diante da muralha de Jericó, uma fortaleza gigante. Então vão lá com as vossas alpercatas, não levem nada mais que um chofar e ponham-se a andar à volta do muro durante 7 dias até que eu vos diga, isto é uma mensagem de loucos.
Isto é de loucos, então o que é que eu... Então, mas a gente não vai lutar contra um povo, ninguém tem umas armazinhas, umas espadas, qualquer coisa, sei lá, umas coisinhas para a gente lutar contra eles. Não. Tu vai, anda à volta. E quando eu digo para tocar o chofar, e o que é que aconteceu? Foram vencidos. Não. Deus cumpriu aquilo que disse. As muralhas de Jericó ruíram. Ainda outro dia estava a ver aí mais umas coisas acerca da muralha de Jericó, descobertas estão a fazer, inclusive descobriram já ali o altar de onde estava Melquisedeque na cidade de David, que, enfim, David, um rapazito bem parecido, diante de Golias. Já toda a gente conhece a história. Como é que tu vais lutar contra um gigante desses? A gente diz que foi no nome de Jesus. Não é? Aquilo era ridículo. Ele tinha uma onda, uma fisgazinha com 5 pedras que apanhou 5 seixos do rio. Então, mas é assim que tu vais travar a vida. E David, no nome de Jesus, o que é que fez? Derrubou a Golias. O que é que mudou na história? Ele fez o ridículo. Até Saúl estava a gozar com ele. Leva lá a armadura a ver se isto entra. Até Saúl estava a gozar com ele. Os irmãos consideraram como presunçoso. Incrível. Caleb já velho, 85 tacos. Entrou na terra prometida. Chegou lá e vai ele e diz, vira-se para Josué. Olha lá, Josué, compadre, estás a ver ali o Hebron? Mine, aquilo foi promessa de Deus, é para mim. Tenho 85 camoras, mas continuo a ter a mesma força. Deus está comigo de quando há 85 anos atrás, antes de entrar aqui e de andar às voltas à causa da incredulidade deste povo. Eu continuei a crer, agora dá cá a promessa. E o que é que aconteceu? Deus deu-lhe a promessa, Deus deu-lhe o monte Hebron. Vamos a ver, celebramos o Natal e mais um Natal. Maria, olha Maria. Para não falar, eu gosto sempre de Maria, mas gosto de falar José. José tinha aqui com os colegas, ia beber um bocadinho de mosto à tasca, ia lá, um mostezinho, ia dizer, Zecas, então como é que tu arranjas isto? Tens a mulher virgem e está grávida. Olha, é de malucos. Maria, então mas espera lá, tu és virgem e estás grávida. Não dá. Não dá. O ridículo. E o que é que aconteceu? Maria veio Jesus. Ela deu à luz o verbo feito carne. Os sábios do Oriente, os magos, sendo poderosa, iam. E o quê? Então vocês estão a seguir uma estrela. Olha, uma estrela que vos leva. E o que é que aconteceu? Eles chegaram lá porque seguiram uma estrela. Ridículo. Mais uma vez, ridículo. O centurião, ridículo. Pedro, Senhor, então se tu estás aí no meio do lago, diz lá para eu caminhar sobre as águas. E vai o Pedro, tal e tal. E caminhou ou não caminhou? Mas depois as circunstâncias subiram e Deus tirou-o de lá ou não o tirou? Enfim, aquele jovem, mais de 15 mil almas, depois de ouvirem a palavra de Deus, Jesus queria continuar. Os seus discípulos dizem, não, despede-os que venham para casa. Mas não há. E diz, aqui está um jovenzito. 5 pães e 2 peixes. Com 5 pães e 2 peixes comeram 15 mil, sobraram 12 cestas para os discípulos, levaram na barca à seguida. Incrível! Ridículo! Continuamos mais. Paulo e Silas, ridículo, presos na prisão. E em vez de estarem ali, se calhar, um a dizer ao outro, estamos aqui por causa de ti, vês? Não devias ter dito aquilo, devias ter respondido. Assim fazíamos nós. E o Silas, não, Paulo, tu é que és muito ousado, tu ainda por cima és romano, como é que vais com esta história aqui? E terminaram presos. Mas quando estavam presos não discutiram, não é? É como a gente às vezes tem um problema, estamos lá em casa com a Maria e começamos a cantar os 2 louvores. Aleluia, Deus é bom. Não, e tu, olha, não fizeste isto, disseste outro. Não, então, espera aí, agora vamos exercer a fé. E parecemos aqueles os budistas. Não, mas não vais à casa de banho, não faz falta. Vamos acreditar. E o que é que fez Paulo e Silas? Aleluia, glorificaram a Deus. E as portas abriram-se. É ridículo! E para não mencionar já o caso de todos os casos. Que esse é o caso mais ridículo da história. Mais ridículo de todos. Então, mas olha lá. Tu fizeste milagres, Jesus. Aquela mulher do fluxo de sangue. Outra ridícula, gastou o dinheiro todo, estava ali. E ele parado, e vai ela, lá tocou,
E diz, mas quem é que me tocou? E os discípulos, não, vamos, pá, até não vês que o Jairo está-te a chamar. Não, quer saber quem é que me tocou? E disse-lhe, vai porque a tua fé te sarou. Mas este mesmo é o mais ridículo de todos. Até uma quem é que tu acreditas? E alguns ainda, inclusive cristãos, levam a cruz com Jesus lá. Mas ela não está na cruz. Mas tu crês nesse? Esse sarou. Este é o teu rei, o rei dos judeus. Este é o vosso rei. Vai. Até o gajo está ali, olha lá. Passa a expressão, não é? Isto era os populustos, uns com eles a gozarem com os outros. Olha, está ali, está pendurado na cruz. Olha, como um maltrapilho. Anda, salva-te a ti mesmo, se podes. Anda, vamos. Vá lá. Não, é este que tu crês? Este é que é o vosso Messias? Este é que é o vosso libertador? Ridículo. Escândalo para aquela geração. Ninguém podia. Mas eu quero dizer-te uma coisa. Se nós tivermos a ousadia de fazer o ridículo, se nós tivermos a ousadia de realmente querer e erradicar o foco de nós mesmos, das nossas expressões, e lhe servimos de todo o coração, acreditando nele, nas suas palavras, falando das suas palavras, vemos os resultados. E os resultados daquilo que vimos a falar desde Moisés, já para não falar de Abraão, que Deus chamou para ele sair da terra dos caldeus, de Ur. Ele não tinha Bíblia, não tinha sinagoga. Vamos entender, estas pessoas não tinham Bíblia e acreditaram-lhe. Estas pessoas não tinham congregações cristãs e acreditaram-lhe. Os novos cristãos foram perseguidos, martirizados e continuaram a acreditar-lhe. Por isso a sua mensagem chegou até nós. Este deixou o seu espírito. Ele disse aos discípulos, este mesmo que ridicularizado por aquela geração, diz, convém-vos que eu me vaia, porque depois de mim vem o Espírito Santo, o Espírito da verdade, vem o Consolador, o Espírito de verdade que vos guiará a toda a verdade. Este mesmo Espírito, diz a Bíblia em Romanos 11, é o Espírito que habita em ti e em mim, se nele cremos para além das circunstâncias. E este Espírito é aquilo que Paulo dizia a Timóteo, Deus não nos deu um Espírito para estarmos com cobardia, com medo daquilo que vai acontecer. Não, Deus-nos o Espírito de poder, temor, amor e mente sã ou moderação. Assim que quando as pessoas dizem, e queria pedir que os irmãos terminassem, que já me passei, quando as pessoas dizem, tudo o que podemos em Cristo que fortalece, é uma rotunda verdade. Se cremos no seu nome, que é sobre todo o nome, e não deixamos que o nosso coração seja apoderado das dúvidas, das inconstâncias, das circunstâncias e da nossa própria fragilidade. E Deus fará. E porquê é que fará? A Escritura diz, Ele que é todo poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que nós podemos pedir ou pensar, segundo o poder que em nós opera. Qual é esse poder? É o poder do Espírito Santo. O mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dos mortos, diz Romanos 8:11. Esse mesmo Espírito vivifica-nos. Então eu não sei como é que tu estás nesta manhã, mas provavelmente eu na realidade tenho que reconhecer que há muitos que têm uma vara na mão, mas não a levantam. Há muitos que não sabem o que é que estão a construir, mas estão a construir porque os desconstrói. É tempo que tu não sabes o que estás a construir ou porque é que vem, mas sim porque confias na palavra de Deus e estás disposto a acreditar-lhe mais que as tuas circunstâncias, mais que a tua prova, mais que a tua aflição, e que saibas que é a tua fé que te vai guardar no meio da aflição.